Mais uma vez eu gostaria de dizer que para mim é uma honra poder compartilhar com você esse tipo de conhecimento que fez tanta diferença para a minha vida, para a vida da minha esposa e de tantas outras pessoas, tá? Nós vamos dar continuidade então à aula número 5, a parte 3 do treinamento Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E de coração desejo que esse conhecimento possa transformar ou agregar valor, principalmente valor espiritual, à sua vida, à vida da sua família, à vida das pessoas que você ama, tá ok? Então nós vamos iniciar a aula 5, parte número 3. Gostaria de avisar você que se você não assistiu às aulas anteriores, por favor, volta lá nas aulas anteriores, porque esse treinamento, cada aula, ela é sequencial. Você depende do conteúdo anterior para você entender as peças, as novas peças que serão colocadas. Porque nós estamos, na realidade, montando um grande quebra-cabeça. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Não sei se você lembra, se você já teve a oportunidade de fazer isso quando você era mais jovem, entendeu? Ou na sua infância, montar aqueles quebra-cabeças grandes de 1.000 peças, 2.000 peças, 3.000 peças, que são bem pequenininhas. Claro que leva um bom tempo até você organizar e colocar cada pecinha no seu devido lugar. Mas é muito importante porque, uma vez que as peças estejam nos seus devidos lugares, você consegue ter uma visão plena de todo o cenário. Então, em relação à adoração, em relação ao relacionamento com o Criador, é essencial que você entenda as peças, que você entenda o cenário, que você tenha essa visão. E a proposta desse treinamento, você já percebeu que é justamente essa, te ajudar a ter uma visão ampla de todo o cenário, envolvendo a criação humana, envolvendo o nosso Criador e envolvendo o seu propósito eterno. Eu não sei você, se você lá no fundo do seu coração, se você já se sente pleno ou plena, se você já tem esse conhecimento, maravilhoso. Mas se você sente que falta alguma coisa, que existe um vazio lá dentro, independente do seu estado de vida hoje, esse conhecimento que eu estou disponibilizando gratuitamente pode fazer muita diferença na sua vida e é isso que eu desejo de coração para você, ok? Na aula anterior, nós começamos, foi a segunda aula falando sobre a Bíblia, sobre a autoridade da Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico. Na primeira aula nós analisamos a Bíblia, fizemos uma comparação de alguns números e uma comparação com outros textos considerados sagrados. Na segunda aula nós falamos sobre o conceito de certo e errado, que é muito interessante quando você começa a analisar de onde vem isso. Inclusive você vê nos sistemas jurídicos, nos sistemas de justiça do mundo. Então é muito legal de onde eles tiraram isso. É fantástico quando a gente começa a entender essas coisas, tá? E o meu desejo e o meu incentivo para você é que você mergulhe, inclusive nas informações adicionais que eu compartilho, que vão ajudar você a entender de onde vem esse conhecimento que eu estou liberando para você. Eu quero que você tenha ciência de que nada do que eu vou compartilhar eu vou guardar para mim. Eu quero que você pegue essas informações, saiba quais são as fontes, vá fazer as suas próprias pesquisas para que você também chegue às suas próprias conclusões. É isso que eu desejo de coração para você, ok? Então na aula anterior nós vimos sobre isso, né? Sobre a aula 5, a parte 2, onde nós falamos sobre o surgimento do conceito de certo e errado. Fizemos um estudo profundo, depois as origens das leis morais dos tribunais e sua relação com Deus. Agora, antes de nós iniciarmos a parte 3 dessa aula número 5, gostaria de dar alguns lembretes. Esse material que você está vendo agora, tá? Ele foi preparado por mim, é uma apostila envolvendo o módulo 1 e 2, só esses dois módulos são 180 páginas, tá? No site da Eduz, que vai estar o link abaixo desse vídeo, você vai poder acessar lá o portal, certo? E fazer o download dessa apostila caso você queira, porque lá você tem todos os links que eu cito aqui nas aulas para facilitar o seu acesso, você vai encontrar dentro do portal da Eduz, ok? Uma outra coisa, eu pediria para você compartilhar, se você já se sente preparado para isso, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, me ajudar a levar isso. Se isso de alguma forma está sendo bom para você, está contribuindo para o seu entendimento, eu peço que você compartilhe isso com outras pessoas também, para que juntos nós possamos impactar poderosamente como um farol que ilumina no meio da tempestade a vida de outras pessoas também. Não somos os donos da verdade ou somos melhores do que ninguém. Simplesmente estamos compartilhando como embaixadores do reino de Deus as informações que o Senhor Jesus Cristo e que o seu Pai, o Senhor Yahvé,
pediu para que nós pudéssemos compartilhar. E é por isso que nós estamos fazendo isso, por isso que eu estou fazendo isso, ok? Muito bem, ao final dessa aula vai ter um questionário, você pode ver aqui, ó, esse questionário aí, para você poder preencher, responder, para ajudar na retenção das informações que eu irei compartilhar agora com você. E vamos ter um grupo lá no Telegram também, se você quiser fazer parte. Dentro do portal da Eduz você vai ter o link de acesso para que você também possa fazer parte do grupo do treinamento Grande Segredo Revelado, ok? Bom, nessa aula o que nós iremos ver? Aula do módulo 2, aula 5, parte número 3, a autoridade da Bíblia. Como ela chegou até nós e perguntas para reflexão. Esse ponto aqui, gostaria de abrir um parênteses, por quê? Porque é algo muito especial. Na realidade, aqui nessa aula você já vai começar a entender porque algumas pessoas duvidam da Bíblia. Porque alguns falam assim, não, porque olha, houve um grupo da Igreja Católica que eles se reuniram para poder separar, no caso, o que seria, o que deveria ser lido pelas pessoas e o que não deveria, mas a maior parte está guardado, está escondido. Tem um monte de teorias. Então você vai ter que entender, eu vou ajudar você a entender, certo? Com muitas referências bibliográficas, para que você veja, opa, calma, mas será que foi mesmo assim? Então, será que nós podemos confiar naquilo que nós temos hoje como palavra de Deus, como a expressão do próprio Deus, para nos ajudar a entender o seu propósito e ajudar a entender a atuação do seu reino nos assuntos humanos? Será que dá para a gente confiar? Por isso essa aula é de extrema importância e eu peço que você abra o teu coração, que você analise de uma forma imparcial as informações, independente do seu background de informações relacionadas com esse tema. Independente se você acredita ou não, eu pediria que você analisasse esses assuntos para que você possa chegar às suas próprias conclusões. Talvez você vai continuar pensando como você pensa, mas talvez as informações que o teu amigo vai compartilhar aqui poderão ajudar você a analisar de um outro ângulo que talvez você não tivesse pensado ainda. Então é com esse espírito, humildemente, que eu gostaria que você então analisasse todo esse conteúdo que eu vou disponibilizar agora, tá? Então nós vamos analisar aqui como a Bíblia chegou até nós, um milagre de preservação divina. Nesse ponto aqui eu gostaria até de já falar para você que o simples fato da Bíblia ter chegado às nossas mãos nos nossos dias pode ser considerado como um milagre. Você vai saber o porquê. Então se prepara, porque essa aula realmente está muito especial, ok? Muito bem, mas como nós estamos fazendo em todas as aulas, né, desde o início do módulo 2, nós vamos agora fazer uma oração, pedir realmente a atuação de Deus no seu coração, no nosso coração, porque é algo muito sagrado isso que nós estamos fazendo e nós dedicamos tudo isso ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. Nós queremos que Ele realmente aprove tudo isso que nós estamos fazendo, que essa iniciativa em compartilhar esse conhecimento possa realmente atingir os corações que Ele deseja atingir. Que nós sejamos usados por Ele para poder tocar outros corações com essa mensagem, para que toda a glória seja dEle. É isso que eu gostaria muito de deixar claro para você. Então vamos agora pedir as bênçãos dEle, a sua orientação, a sua ajuda para a aula que nós iremos iniciar agora. Amado Deus, Senhor Yahvé, do fundo do nosso coração, nós queremos dobrar os nossos joelhos e dizer o quanto nós o amamos. Quando nós paramos para refletir na nossa vida, quando nós paramos para analisar tudo o que o Senhor fez em relação ao nosso lar terrestre, em relação às coisas que o Senhor criou, para poder fazer com que a humanidade sentisse prazer no ato de viver. Nós nos sentimos emocionados quando nós refletimos sobre isso. Quando nós olhamos para a terra, para todas as belezas que existem, quando nós olhamos para os alimentos que o Senhor criou, quando nós olhamos para os animais, quando nós olhamos para todos os cenários projetados de uma forma singular pelo Senhor, isso nos emociona, porque é um reflexo do teu amor, do teu carinho, da tua atenção e do teu desejo de fazer com que toda a sua criação possa sentir o máximo de prazer, possa sentir que realmente não existe nada mais precioso do que entender a verdade sobre a vida. Por isso que nesse momento, Pai, o Senhor atue no coração de cada pessoa que estiver assistindo a essa aula, para que essa pessoa possa sentir a Tua presença e possa sentir o Teu amor em lhe ensinar a sã doutrina que está na Sua palavra. Não algo pejorativo, mas algo puro, diferente do sistema religioso. Algo que tem como finalidade nos reconectar de forma profunda ao Senhor.
para que nós possamos ter o relacionamento que o Senhor sempre desejou com a humanidade desde o início da criação. Por isso, abençoa esse momento, abençoa a mente de cada ouvinte aqui, que ele possa se desconectar de mídias e de distrações, de crenças distorcidas e possa se conectar agora nesse material, para que cada pessoa aqui possa chegar às suas próprias conclusões e possa sentir mesmo a paz que vem do Senhor, porque é o seu desejo, fazer com que cada pessoa, independente da cor, independente da raça, do seu nível social, de onde mora, não importa, para que cada pessoa sinta que é amada, para que cada pessoa sinta a sua presença, para que cada pessoa sinta que é ímpar por parte do Senhor. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade, Pai. E que essa aula agora, onde vai nos ajudar, onde o Senhor vai nos ajudar a ver qual a origem da sua palavra, como que ela chegou até nós, como que nós podemos realmente sentir confiança, mesmo diante dos bombardeios, dos ataques que tentam tirar a credibilidade da sua palavra, que o nosso querido ouvinte aqui possa sentir que realmente nós podemos confiar em tudo o que o Senhor registrou nesse livro, que nós conseguimos realmente enxergar o tom da verdade pura que está contida nesse livro sagrado, Pai. E que esse é um livro único, usado pelo Senhor, para dar um norte preciso para a humanidade, que nesse momento da história se encontra desorientada nos seus valores morais, nos seus valores espirituais, enfim, em diversos aspectos. Mas que, por favor, Pai, abençoe a cada ouvinte, para que ele se sinta reconectado contigo, para que ele sinta realmente as verdades puras da Tua palavra. Por isso é uma honra podermos conversar com o Senhor de forma humilde, Ele pedir e consagrar tudo o que nós fazemos ao Senhor. É no nome do nosso amado Rei, o Senhor Jesus, que muito em breve vai restabelecer todas as coisas, assumir o que lhe é de direito, que é o reino terrestre. E é em nome dele que nós agradecemos e pedimos a tua ajuda. Amém. Muito bem, então nós vamos iniciar esse assunto tão importante, tá? Esse é um assunto particularmente eu gosto muito de poder entender exatamente como é que a Bíblia chegou até nós. Existe um bombardeio de críticas por parte de pessoas que tentam descredibilizar a palavra de Deus. E nós vamos considerar tudo isso. Por que eles falam isso? Será que tem fundamento? Será que não tem? O que nós podemos realmente enxergar de todo esse cenário, né? E como que nós podemos ter confiança de que aquilo que nós temos em mãos, de que a palavra de Deus é algo cristalino, é algo que realmente pode nos ajudar, certo? É algo que serve de base para a nossa eternidade. É isso que eu quero transmitir para você. Então, como a Bíblia chegou até nós, um milagre da preservação divina. Então vamos lá. A Bíblia, como a conhecemos hoje, é o resultado do quê? De um processo extraordinário, olha essa palavrinha, extraordinário de inspiração, preservação e reconhecimento. Olha isso. É o resultado de um processo extraordinário de inspiração, preservação e reconhecimento. Por quê? Ela não é o produto de decisões arbitrárias de homens em concílios, como alguns afirmam. Não porque foi no concílio de Nicéia, não porque foi no concílio de Constantinopla, não porque foi no concílio de Cartago. Não. Olha só. Mas a Bíblia é uma coleção de textos que carregam a marca divina cuidadosamente reconhecidos por comunidades que discerniram a sua inspiração. Você vai ver como que foi o processo de análise dos livros canônicos, dos livros que realmente eram usados como base das orientações de Deus para a humanidade, tá? Este estudo examina como os livros da Bíblia foram selecionados, isso é muito importante você entender, tá? E preservados. E por que podemos confiar que ela é um manual, olha só, genuíno da vida, dado por um Pai amoroso para a humanidade. Nesse ponto eu gostaria que você entendesse o seguinte: a Bíblia, ela é uma carta do Pai mais amoroso que existe. Essa carta muitos não querem que você leia. Essa carta muitos querem que você torça o nariz. Muitos querem que você não dê valor, que você acredite que isso é uma historinha fictícia. Mas você vai ver que você pode sim tirar o máximo proveito desse livro maravilhoso. Esse livro ele é transformador. E ele pode mexer com a tua alma, com o teu interior e preencher com algo que nada mais pode preencher. E você vai sentir isso à medida que você for entendendo e for montando as peças
do nosso relacionamento entre a humanidade e o Criador Todo-Poderoso. Bom, então vamos lá. O conceito de inspiração divina. Então vamos entender primeiramente esse aspecto aqui. Desde o início, os textos bíblicos se apresentaram como palavra de Deus, inspiradas por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, desde o início. Ok? Tanto é que no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, você pode abrir a tua Bíblia online aí, ou a tua Bíblia mesmo, física, e você pode ler esse versículo aí, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia é única entre os escritos antigos por sua afirmação de que seus autores escreveram sob a direção de Deus, transcendendo suas próprias ideias. Ela é única nesse sentido. Eles mostraram quem estava inspirando-os para que eles pudessem registrar as informações. Mas como assim, Ronaldo? Você vai ver, assim como uma secretária, você tem uma secretária, você pede para que ela digite um e-mail, uma carta para uma empresa específica, para um determinado cliente teu. Você vai ditando as informações para a tua secretária, para o teu secretário. No final, quem escreveu a carta? A secretária. Mas as ideias de quem estavam na carta? Estão na carta do seu secretário. Entendeu? O autor escreveu, o autor ditou a carta. Quem escreveu foi o secretário. Mas as ideias de quem estavam ali? As suas ideias. As ideias do empresário, melhor. A mesma coisa Deus fez. Ele inspirou pessoas para que essas pessoas pegassem as informações e pudessem registrar para o benefício futuro. Porque tudo que está registrado por escrito forma-se um documento que pode ser analisado, que você pode tirar, fazer testes, analisar se aquilo é verídico ou não. Vamos ver aqui, o reconhecimento não escolha. Os livros da Bíblia não foram escolhidos, olha só, em um sentido arbitrário, mas reconhecidos por sua autoridade intrínseca. O que significa autoridade intrínseca? É importante explicar isso. Refere-se a uma autoridade que é inerente, que faz parte da própria natureza de algo, ou seja, uma autoridade que não depende de textos externos, como aprovação, reconhecimento ou circunstâncias externas. Não depende, você vai ver isso. Essa autoridade está ligada à essência ou características próprias do que se está analisando. Este processo é mais comparável a um ato de um cientista reconhecer as leis da natureza. Ele não as inventa, mas ele as descobre. Olha que interessante. Segundo ponto, o cânon do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi formado muito antes da época de Cristo, a gente já sabe disso. E já era amplamente aceito pelos judeus. Por quê? Vamos ver os livros inspirados. Jesus e os apóstolos citam frequentemente o que chamamos hoje de Antigo Testamento, como escritura. Então, quando Jesus falou está escrito, ele estava citando o Antigo Testamento. Ele estava citando as escrituras hebraicas. Tanto é que a gente pode ver isso em Lucas 24, 44, Mateus capítulo 5, versículos 17 até o versículo 18. A divisão tradicional dos livros judeus, lei, profetas, escritos, corresponde ao conteúdo do Antigo Testamento, indicando que a sua aceitação como palavra de Deus já era estabelecida antes dos concílios. Deu para você entender isso? Porque alguns que vêm com aquele argumento, não, porque olha, isso foi definido nos concílios. Não, é algo equivocado de pessoas que não pesquisam, que não estudam com profundidade esse assunto. Tá? Vamos analisar, por exemplo, a Septuaginta. Por que leva esse nome? No 3º século antes de Cristo, depois a gente vai, claro, ver em maiores detalhes, mas aqui eu vou dar uma prévia geral para você sobre esse tema. No 3º século antes de Cristo, a Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, ela foi criada, foi usada amplamente na época de Jesus, demonstrando que a estabilidade e a aceitação desses textos. Olha isso. Então a Septuaginta foi escrito, certo, no idioma grego, contendo todos os livros das escrituras hebraicas, para que os cristãos que agora falavam grego, certo, sob a influência de Alexandre o Grande e depois Roma, para que eles pudessem tirar proveito das informações. O cânon, então nós vimos do Velho Testamento, das escrituras hebraicas. Agora, e o cânon, ou a autenticidade do Novo Testamento?
O Novo Testamento, composto por 27 livros, passou por um processo de reconhecimento na igreja primitiva. Como é que foi isso, Ronaldo? Então vamos lá. A base de adoração. Os critérios usados pela igreja primitiva para reconhecer, olha isso, os livros do Novo Testamento incluem o seguinte. Primeiro, apostolicidade. O que é isso? O livro foi escrito por um apóstolo ou foi escrito por alguém próximo a ele? Exemplo, Marcos com Pedro, Lucas com Paulo. Uma outra base para aceitação, conformidade com fé. O que é isso? Os ensinamentos do livro estavam em harmonia com a doutrina já reconhecida ou divergiam da doutrina? Então teria que bater, porque a palavra de Deus, ela transmite a informação do Pai para a humanidade. Se agora alguém vem com um livro que está divergindo daquilo que já foi estabelecido pelo Criador, opa, então isso daqui não é autêntico, não faz parte do cânon, daquilo que é sagrado. Então eles analisavam isso. Terceiro ponto para a base de aceitação dos livros do Novo Testamento. Uso na adoração. Olha isso daqui. O que é isso, Ronaldo? O livro era amplamente usado pelas igrejas para ensino e adoração. Então, aqueles que eram amplamente usados, opa, então se eles usavam porque eles davam credibilidade como algo sagrado, então tudo isso era analisado. Quarto, testemunho do Espírito Santo. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Olha só, os cristãos guiados pelo Espírito discerniam a sua autoridade. Porque o Espírito de Deus estava ali, orientando os irmãos se aquilo era autêntico ou não. Muito bem, uma outra coisa importante para a gente poder analisar. A circulação dos escritos. As cartas de Paulo foram copiadas e distribuídas rapidamente entre as igrejas. Colossenses capítulo 4, versículo 16 destaca esse ponto, depois você pode examinar. Os evangelhos e outras cartas foram amplamente reconhecidos como escrituras muito antes de qualquer concílio formal. Olha que interessante. Um outro ponto, a confirmação do concílio de Cartago em 397 d.C. Olha agora esse ponto. Os concílios da igreja, como o de Cartago, não decidiram, isso é muito importante entender, não decidiram quais livros eram inspirados, mas confirmaram os que já eram amplamente aceitos pela Igreja Universal. Deu para você entender isso? Porque alguns tentam usar esse ponto aqui, não porque, olha, o que seria como palavra de Deus ou não foi decidido nos concílios. Mentira. Desculpa falar, mas foi mentira essa expressão. Na verdade, o que os concílios definiram? Confirmaram apenas os que já eram usados pela Igreja Universal. Ponto. Deu para você entender essa questão? Quarto ponto aqui, a preservação ao longo do tempo. Olha isso. A preservação da Bíblia é nada menos que milagrosa. Agora você vai entender o porquê, que é basicamente algo milagroso, o fato de você hoje poder pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia de uma forma livre, tá? Manuscritos e textos antigos. Olha para você ter uma ideia de números. Mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento estão disponíveis hoje, muitos dos quais datam de poucas décadas após os escritos originais. Por que isso é tão relevante? Já vou te explicar. Comparando com outras obras da antiguidade, como por exemplo as de Platão, de Aristóteles, a Bíblia tem uma riqueza incomparável de evidências manuscritas. E o tempo entre os originais e os manuscritos que foram copiados é curtíssima distância. Se você pegar esses outros livros que têm hoje uma influência grande na sociedade, na forma de pensar, na filosofia, dos originais até os últimos manuscritos encontrados, tem um gap, tem um abismo de centenas de anos. E mesmo assim as pessoas confiam nesses livros. A Bíblia é muito mais poderosa, com milhares e milhares de cópias. Os outros, algumas poucas cópias, que se dizem ser de fulano ou de ciclano. Muitas vezes não se tem certeza. No caso da Bíblia, você tem milhares de manuscritos para você poder comparar. Traduções e difusão. Olha que interessante. Desde os primeiros séculos, a Bíblia foi traduzida para línguas como latim, siríaco, copta, garantindo que as palavras de Deus fossem acessíveis a pessoas de diferentes culturas. Isso desde os primeiros séculos. A forma como isso foi sendo disseminado foi algo impressionante. E isso é muito legal porque, vamos pensar, se há um livro
que é a palavra de Deus, de um pai amoroso, para os seus filhos, eu pergunto para você, ele não desejaria que realmente as pessoas de diversas etnias, de diversos lugares, de diversos idiomas, pudessem ler no seu próprio idioma? E Deus fez meios, e você vai ver, inclusive nós já vimos alguns dados sobre a Bíblia nas suas traduções de hoje para milhares e milhares de idiomas, onde mais de 80% da população mundial tem acesso à Bíblia para que eles possam examinar. Mas vamos ver algumas outras informações. Ataques e tentativas de destruição. Que tudo isso que eu estou mostrando para você mostra porque a Bíblia hoje que está na sua mão é um ato milagroso da parte de Deus. E agora nessa questão de tentativas de destruição você vai perceber isso. Olha só, ao longo da história, tentativas de destruir a Bíblia, como sob o imperador romano Diocleciano, falharam. Por que falharam, Ronaldo? Porque Jesus prometeu, lá em Mateus capítulo 24, versículos 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, ele disse, não passarão. E quando a gente para analisar esse livro, a gente percebe o cumprimento dessas palavras do Cristo. Um outro ponto que mostra por que é um milagre o fato de você possuir a Bíblia na sua mão. Por que podemos confiar nela? Unidade extraordinária. O que é isso? Olha só. A escrita, ela foi escrita por mais de 40 autores ao longo de quantos anos? 1500 anos. Em 3 continentes e 3 idiomas. E a Bíblia mantém uma mensagem coesa. O plano redentor de Deus. Quando você pega, por exemplo, falando ainda sobre isso, você pega, por exemplo, o livro de Apocalipse. Apocalipse vem do grego, significa revelação. A revelação que Deus deu a Jesus, que passou para João na ilha de Pátimos. João estava isolado numa ilha, certo? Que foi jogado lá naquela ilha para morrer lá. E lá lhe deu essa revelação, esse Apocalipse, tá? Esse livro. E ele não tinha acesso a nenhuma outra informação. E é incrível, porque o que ele escreveu, quando você pega agora e junta com os outros livros, tanto do Velho Testamento, das Escrituras Hebraicas, como os outros 26 livros do Novo Testamento, eles se encaixam com uma perfeição que chega a assombrar. Por isso que quando a gente começa a avaliar por esses ângulos, você fala, não existe livro que se compara a isso. Então, eles tentam tirar isso, não querem que você pense dessa forma, que você analise os fatos e as informações. Tá? Então a Bíblia mantém justamente algo muito unificado, porque o autor é único, não é humano. O autor é o próprio Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa fantástica, que para mim é uma das coisas mais poderosas que você encontra nesse único livro, e nenhum outro livro no mundo, profecias cumpridas, e profecias que estão se cumprindo e que se mantém se cumprindo. Você vai entender isso nos próximos módulos. Profecias detalhadas. O que é uma profecia? É algo que vai acontecer no futuro. Isso é uma profecia. Então a capacidade de olhar para o futuro, de ter uma visão perfeita do futuro, é de Deus. E profecias detalhadas como a destruição de Babilônia, em Isaías capítulo 13, versículos 19 a 22. Quando você lê essa profecia, você cai o queixo. Tanto é que alguns críticos tentaram dizer que a profecia foi feita depois dos eventos, de tão preciso que foi o seu cumprimento. O surgimento de Ciro como libertador, em Isaías 44, 28, 45, versículo 1, são verificados inclusive historicamente. E quando a profecia foi feita, Ciro nem era nascido. E nasceu um homem, chamou-se Ciro, rei medo-persa, que foi lá e conquistou Babilônia. Então, é muito interessante, libertou o seu povo. Então, as profecias, que depois nós vamos mergulhar mais profundamente, uma das coisas mais poderosas, mais assombrosas, que nos ajudam a ver que a Bíblia realmente ela é maravilhosa e que Deus estava por trás, está por trás, para que ela pudesse chegar até nós na sua integralidade. Bom, um outro aspecto. Impacto na humanidade. Tá? Nenhum outro livro transformou mais vidas, inspirou mais movimentos de justiça e caridade, ou moldou mais culturas do que a Bíblia. Ela simplesmente é o livro mais poderoso, mais impactante, mais extraordinário, mais vivo que existe na humanidade. Posso afirmar com toda certeza, é o grande presente de Deus para você. Se você estava torcendo o nariz, se você achava que era um livro qualquer,
talvez com essas informações até aqui nessa terceira aula, você já começou a repensar algumas coisas. Talvez você já começou a ver, puxa, esse livro realmente tem algo diferente. Pessoas que estiveram dispostas a morrer por esse livro. Ok? Então não foi à toa que ele chegou até nós. Muitas vidas foram entregues para que nós pudéssemos ter essa maravilha nas nossas mãos. Ponto 6. Refutando alegações de manipulação humana. Olha só, a Bíblia, por exemplo, 3 pontos aqui que as pessoas tentam falar. Olha, a Bíblia foi criada para controle. Alguns afirmam isso, tá? Que a Bíblia foi criada para isso. A maioria dos livros da Bíblia foi escrita em contextos de opressão. Como, por exemplo, lá no Êxodo do Egito, onde aquele povo estava preso como escravos no Egito, ou a perseguição romana, servindo como um farol de esperança e liberdade. Então, quando você analisa a situação em que a Bíblia foi escrita, é o inverso dessa afirmação aí, de que a Bíblia foi escrita para controle. Não, ela foi escrita para dar uma mensagem do quê? De libertação para aquelas pessoas que estavam oprimidas. Então, ela jamais, de forma alguma, ela foi escrita para controlar outros. Uma outra coisa, sua mensagem confronta o poder humano, exortando a humildade, exortando o amor, exortando a submissão a Deus. Aqueles que falam que a Bíblia foi feita para controle, muitas vezes, muitos desses nem leram a palavra de Deus, nunca leram a Bíblia. Então, como a pessoa pode falar de algo, de um livro que nunca leram, que nunca analisaram na sua contextualidade? Por isso que é importante nós pegarmos, e analisar dessa forma, tá? Colocando essas informações, tendo essas informações em mente. Um outro argumento que usam, e os concílios, como a gente já citou lá de Cartago, lá de Niceia, de Constantinopla e outros concílios, os concílios decidiram o cânon, ou seja, os livros que seriam considerados sagrados. Tá. Os concílios apenas confirmaram o que as comunidades cristãs já usavam. Eles não criaram, eles não modificaram os textos. Olha isso. Terceiro ponto. A Bíblia foi corrompida, alguns afirmam. Então vamos lá. Comparações de manuscritos antigos mostram que o texto bíblico foi fielmente preservado. Variações textuais são mínimas e não afetam nenhuma doutrina fundamental. Claro que se você pegar as diversas traduções da Bíblia, sim, você vai ver que existem distorções, sim. Isso é fato. Só que essas distorções, elas não impediram que Deus transmitisse a sua mensagem de salvação para a humanidade, para que as pessoas pudessem entender quem é Ele, para que as pessoas pudessem entender quem é o Cristo, seu Filho, e qual é o seu real propósito para a humanidade aqui nesse lar terrestre. Tá? Então isso nós vamos analisar todas essas supostas, certo? Esses supostos argumentos de que a Bíblia realmente não se pode confiar. Mentira. Nós podemos confiar sim, de que a mensagem de salvação está íntegra na sua palavra e que você pode encontrar sim, se você buscar profundamente, tá? Então, esse aspecto é muito importante, refutando alegações de manipulação humana. Vamos ver um outro aspecto agora no ponto número 7. Conclusão. Um presente de Deus para a humanidade. Então, o que a gente pode chegar à conclusão depois desses 6 pontos? Que a Bíblia é um verdadeiro milagre, até vou grifar essa palavra, dada a preservação de Deus, dada e preservada por Deus, melhor, para fazer o quê? Enganar a humanidade? Não, para guiar a humanidade. Deus, ele quer guiar a sua vida, quer te mostrar o caminho que você precisa andar. Se a tua vida está torta, se por algum motivo tem coisas que estão distorcidas, você pode ter certeza de que esse livro pode ser de grande ajuda para você. Não é o produto de manipulação humana, tenha certeza disso. Mas a revelação divina para reconectar as pessoas com o Criador. Ela é um manual genuíno de vida, cheio de sabedoria, cheio de amor, cheio de esperança. Como diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Olha só, o que diz ali? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos por Espírito Santo. Deu para entender essa expressão do apóstolo Pedro? Nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana, mas eles falaram guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus atuando neles,
para que eles pudessem registrar a vontade do Criador. Ronaldo, de onde você tirou essas informações que você compartilhou até agora com a gente? Vou disponibilizar aqui, ó. The New Testament documents, are they reliable? Será que eles são confiáveis? Os documentos do Novo Testamento de F.F. Bruce? Pega esse livro, examina para você ver. Foi uma das referências que eu usei para poder compartilhar com você os dados acima. Uma outra, evidência que existe um veredicto de Josh McDowell. Fantástico também esse livro. Um outro, O Caso de Cristo, de Lee Strobel, que foi um repórter muito interessante, que era ateu e que ele duvidava da existência de Cristo, duvidava da existência de Deus. E ao fazer as pesquisas para tentar convencer a sua esposa, ele recebeu um choque na sua vida, que ele percebeu que os seus argumentos não tinham base e que a Bíblia sim é a palavra de Deus e que Cristo é real. Um outro livro, Canon Revisited, Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books, de Michael Gruger. Então esse daqui é fantástico, esse livro, porque ele fala sobre o cânon revisado. Então será que nós estabelecendo as origens e a autoridade do Novo Testamento? Então todos esses pesquisadores levaram muito tempo, anos pesquisando e chegando e compartilhando as suas conclusões, e estão aí à sua disposição. O que você viu, o que eu passei acima para você, estão contidos nesses documentos, que você pode depois conferir para você chegar também, para você ver também, opa, realmente tudo isso tem base. E agora vamos fazer algumas perguntas finais para a reflexão. Essas perguntas são muito importantes e vão ajudar você a sentir, como é que a Bíblia chegou até nós e por que nós podemos confiar na autoridade da palavra de Deus. Então vamos rapidamente fazer essas perguntas aqui. Primeira pergunta, olha só. Quando dúvidas sobre a Bíblia surgem, olha só, é importante lembrar que Deus não teme nossas perguntas. Então não tenha medo de perguntar, de duvidar, tá? Ele é a verdade e a verdade não pode ser derrotada. Não é lógica, é isso? Então se você tem a verdade, não precisa ficar com medo. Contudo, precisamos discernir de onde vêm esses ataques. Muitas vezes, eles não são meramente intelectuais, mas esses ataques são espirituais. É importante entender isso. Tentando minar a nossa conexão com o Criador. Depois nós vamos analisar melhor essa questão de forças espirituais que estão por trás dos ataques sobre a palavra de Deus. Então nós vamos examinar algumas perguntas que revelam as fraquezas desses argumentos e destacam o quê? O propósito eterno da palavra de Deus. Então tudo que nós vamos fazer agora para você refletir mesmo, analise os textos, os argumentos apresentados. Isso vai te ajudar muito nessa viagem que nós estamos fazendo juntos, tá? Então vamos analisar. A primeira questão para a gente poder refletir, certo? Se a Bíblia fosse apenas um livro humano, como explicar a precisão de profecias cumpridas centenas de anos depois? Então vamos analisar isso daqui. Por exemplo, como Isaías poderia prever o nome de Ciro, que eu falei há pouco, em hebraico, olha só, Koresh, como ungido de Deus para libertar Israel? Ronaldo, onde eu vejo isso? Isaías 45:1, quase 150, alguns dizem 200 anos antes de seu nascimento. Como é que o escritor de Isaías poderia falar sobre um homem que nem era nascido? Queria nascer quase 200 anos depois. Esse versículo diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro para subjugar as nações diante dele e desarmar os reis para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Tanto é que você vai ver que as portas lá de Babilônia, elas foram esquecidas abertas. E Ciro subjugou sem força, sem resistência. Essa profecia faz parte do livro de Isaías, que foi escrito aproximadamente 640 e 681 a.C. Durante o ministério do profeta, Ciro, o Grande mencionado, o rei persa, nasceu por volta de 600 a.C. e conquistou Babilônia em 539 a.C. Isso coloca a profecia de Isaías de 150 a 200 anos antes de sua realização. Aí a pergunta que eu faço: quantos outros livros humanos podem demonstrar tal precisão em previsões futuras
sem margem de erro. Para pensar um pouquinho. Dá uma pausa nesse vídeo. Reflita nessa questão. É uma das coisas mais poderosas que você não encontra em nenhum outro livro. Mas na Bíblia, que é a palavra do nosso Paizão, do nosso Criador Todo-Poderoso, nela você pode confiar. A segunda pergunta. Por que tantas pessoas atacam um texto que afirma promover amor, justiça, perdão, enquanto deixam outros textos religiosos ou filosóficos intocados? Vamos citar um exemplo. Será que essa resistência não se refere a algo mais profundo? Pare e pensa. Uma rebelião contra as exigências morais de Deus? Porque a Bíblia fala sobre justiça, sobre amor, sobre perdão, sobre promover essas coisas. E muitos outros livros que metem o pau, certo? Em muitos desses valores são tidos como que intocados. Ninguém mexe com eles. Outra expressão. Porque o inimigo Satanás dedicaria tanto esforço para desacreditar um livro se ele não fosse a chave para a reconexão com o Criador? Olha essa pergunta. Porque o inimigo Satanás dedicaria tanto esforço para desacreditar um livro se ele não fosse a chave para a reconexão com o seu Criador? Lembra que o nosso treinamento é Deep Reconnection, é reconexão profunda. E nós usamos como base esse livro sagrado, que nós já falamos sobre cosmologia, sobre a questão da cronologia, e agora nós estamos falando sobre a questão da autenticidade desse livro como base, como guia para nós. E esse inimigo ele quer desacreditar, porque ele sabe que esse livro é a chave para a sua reconexão eterna e que está incluindo, que está envolvido a sua eternidade. Porque as pessoas sabem, a gente percebe, a nossa vida passa muito rápido por enquanto. 70 anos, 80 anos, 90 é muito pouco. Quando você piscar os olhos, já passou. Agora existe a eternidade, que esse ser inimigo não vai ter mais. Então ele não quer que você também não tenha, ele quer que você não tenha a oportunidade de fazer parte de algo que ele não vai mais fazer, que ele vai ser eliminado. Deu para você entender? Terceira questão. Se a Bíblia fosse criada para controlar pessoas, como alguns falam, por que ela frequentemente desafia e condena abusos de poder? Pensa nessa pergunta. É uma pergunta muito poderosa. Ah, mas a Bíblia é usada para controlar. Tá, se ela fosse usada para controlar pessoas, por que ela frequentemente desafia e condena abusos de poder? Alguns que usam esse argumento de que ela foi feita para controlar pessoas nunca leram a Bíblia, como eu já falei. Então como ele pode falar isso se ele não entende o contexto? Se ele não entende os textos, os livros? Por que os profetas bíblicos arriscaram suas vidas confrontando reis e autoridades corruptas, como Elias diante de Acabe, Daniel diante do rei Nabucodonosor, que era a maior potência mundial, que era os Estados Unidos da vida? Ele foi lá, Daniel, e realmente ele confrontou essas autoridades de superpotências da época. Outra questão, como um livro usado por opressores poderia trazer libertação para milhões de pessoas, como a abolição da escravidão ou os direitos civis liderados por cristãos? Não é uma excelente questão? Quarto ponto, se a Bíblia foi corrompida, como explicar a sua preservação extraordinária ao longo dos séculos? Olha essa próxima pergunta. Como é possível que com mais de 24 mil manuscritos do Novo Testamento, olha só os novos dados, em várias línguas, as variações sejam insignificantes em comparação com a mensagem central? Outra questão. Por que os manuscritos do Mar Morto que foram encontrados confirmam a precisão do Antigo Testamento, apesar de terem sido escritos séculos antes do nascimento de Jesus? Não é uma excelente pergunta? Quinto ponto, polêmico. Como explicar a transformação radical da vida de milhões de pessoas que encontraram esperança e significado ao seguir os ensinamentos da Bíblia? Por que viciados, criminosos, desesperados encontram cura e propósito ao lerem a palavra de Deus? Que outro livro tem esse poder de tamanha transformação? Uma outra questão.
Não seria isso um reflexo de que a Bíblia é viva, eficaz? Como afirma o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ali diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, aquela espada que corta dos dois lados. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, as juntas e medula, e julga pensamentos, julga as intenções do coração da pessoa. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nova versão internacional. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva e eficaz. Em que sentido que ela é viva, Ronaldo? A palavra de Deus não é estática, não é morta, mas ela é ativa, dinâmica. A palavra de Deus é cheia de vida. Quando você lê com a sua mente concentrada, pedindo a ajuda do Espírito para abrir as suas faculdades mentais, coisas incríveis começam a acontecer dentro de você. Diferente de outros escritos, a palavra de Deus tem a capacidade de agir no presente, transformando o quê? Transformando vidas, tocando corações, trazendo à existência o propósito divino para a tua vida e em relação à humanidade. Jesus afirmou no livro de João, capítulo 6, versículo 33, aliás, 63, ele disse assim, ó: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Um outro ponto, a palavra não envelhece, nem perde relevância, pois reflete a natureza eterna de Deus, segundo Isaías, capítulo 40, versículo 8. Aí você começa a entender por que a expressão lá de Hebreus diz que ela é viva, é nesse sentido, tá? E por que ela é eficaz? A palavra grega aqui usada, energes, significa efetiva, poderosa. A palavra de Deus então realiza aquilo para o qual ela foi enviada. Isaías capítulo 51, versículo 11, deixa isso muito claro, tá? Ele fala assim, ó: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Na verdade, esse texto, ele fala no versículo 10, ele faz uma comparação. Assim como a chuva cai do céu e faz a terra brotar e produzir sementes, produzir frutos, assim é a palavra de Deus. Ela é eficaz, ela é poderosa, ela realmente gera, produz aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, a palavra não apenas informa, isso é muito claro, isso é muito importante deixar claro aqui, mas transforma e cumpre os propósitos de Deus no mundo e no coração humano. Muito bem. Uma outra expressão que falou que ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Tá? Em que sentido, Ronaldo? A imagem de uma espada de dois gumes, ela destaca a precisão e a força da palavra de Deus. Por quê? Uma espada de dois gumes, ela corta em qualquer direção. Entendeu? Porque ela tem corte dos dois lados. Certo? Simbolizando que a palavra é completa e infalível em sua ação, alcançando tanto julgamento quanto cura. Um outro ponto, enquanto a espada literal pode cortar o corpo, a palavra de Deus, ela penetra mais profundamente, atingindo o quê? Atingindo a dimensão espiritual, a dimensão emocional do ser humano. Por isso ela é tão poderosa. Isso também nos lembra que a palavra tem uma natureza dupla. Confronta, julga o pecado, restaura, redime o pecador. Terceiro ponto, ela penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula. O que ele quis dizer? Bom, dividir alma e espírito, vamos entender. Este é um dos aspectos mais profundos desse versículo, tá? Por quê? Porque ela mostra a capacidade única da palavra de Deus de fazer o quê? De discernir o íntimo da natureza humana. Algo que nenhum outro instrumento pode fazer. O que a alma representa? A alma representa o conjunto humano, seu corpo, as emoções, a mente, a vontade, o centro da vida consciente e pessoal. Isso é a alma. Então, quando Deus colocou o espírito dele nesse corpo, ele começou a funcionar com tudo isso que eu acabei de mencionar, esse composto vivente, é chamado de alma, alma vivente. Bom, mas ela penetra até a divisão do espírito. O que é o espírito? Ele refere-se à parte do ser humano que se conecta com Deus, o aspecto espiritual e eterno que está presente em você e em cada ser humano, em cada um de nós, tá? Então a divisão de alma e espírito é uma tarefa extremamente delicada. Por quê? Porque a palavra de Deus é eficaz
para discernir as intenções mais profundas do coração humano. Então ela revela o que é carnal, certo? Ela revela o que é terreno, alma, e o que é espiritual, o espírito, conduzindo-nos o quê? A um alinhamento com a vontade de Deus, com a vontade divina. Divide juntas e medula. O que quer dizer esse texto? Essa expressão. Essa é uma expressão que enfatiza o quê? A precisão que a palavra de Deus atua. Assim como é difícil separar o quê? Separar as juntas e a medula física. A palavra penetra o que é considerado impossível de alcançar do ponto de vista humano. O âmago da vida humana. A palavra de Deus atinge ali, indo além da superficialidade, para tocar mais fundo, o mais profundo do seu ser. Ponto D. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Então vamos analisar esse aspecto aqui lá do livro de Hebreus também. A palavra não apenas revela ações externas, tá? Mas também as motivações internas de cada pessoa. Ela julga não apenas o que fazemos, mas o porquê fazemos. Tá? Pensamentos. Julga os pensamentos. O que pensamos, o que nós planejamos. E as intenções, as razões mais profundas por trás dos nossos pensamentos e ações. Então isso significa o quê, Ronaldo? Que ninguém pode enganar a Deus ou esconder-se da sua palavra. Isso é muito importante. Por isso você começa a ver por que esse livro ele é tão perseguido. Enquanto os seres humanos julgam pelas aparências externas, a palavra de Deus examina o quê? O coração. Isso está o quê? Está aqui, ó, 1 Samuel capítulo 6. Olha que interessante esse versículo aqui, ó. 16, versículo 7 diz assim, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Por quê? Porque eu tenho rejeitado. Quando ele foi escolher o próximo rei de Israel. Olha que interessante. Porque o Senhor não vê, como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E a Bíblia, ela reflete justamente isso. Então, essa parte também destaca o quê? O papel da palavra de Deus no autoexame espiritual. Tá? Quando nós lemos a Bíblia, o que ela faz? Ela nos confronta, expondo nossos pecados, nossas motivações, para que nós possamos corrigir à luz da verdade contida nesse livro. Sexto ponto. Se a Bíblia é um livro ultrapassado, olha só que interessante isso daqui. Como ela continua tão relevante para questões modernas de moralidade, de justiça e relacionamento? Olha que pergunta. Por que líderes e filósofos contemporâneos continuam citando princípios bíblicos como base para a justiça, para a liberdade e dignidade humana? Outra questão. Que outro texto de milhares de anos ainda guia bilhões de vidas com tamanha eficácia? Não existe. Essa é a resposta. Ponto 7. Por que tantas pessoas se opõem especificamente ao nome de Jesus, mas não têm problemas em aceitar figuras de outros textos religiosos? Por exemplo, será que a resistência ao nome de Jesus reflete a verdade de que ele é o único caminho para Deus? Como ele mesmo afirmou em João, capítulo 14, versículo 6, o que ele disse ali? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E uma outra questão, por que Satanás não ataca os outros líderes religiosos com a mesma intensidade? Ponto 8. Se a Bíblia fosse inventada pelos romanos, por que ela teria como mensagem central um Messias judeu, morto por crucificação, uma prática romana, e ressuscitado, algo que vai contra a lógica romana e judaica? Não é uma ótima pergunta? Por que os autores da Bíblia judeus, perseguidos, criariam um texto que glorifica Jesus como Filho de Deus, arriscando suas próprias vidas? Pensa. Não tem lógica. Nona questão. Se a Bíblia é cheia de contradições, por que nenhum desses supostos erros invalida sua mensagem central de redenção, amor e reconexão com Deus? Será que as acusações de contradições não são, na verdade, maus entendidos ou leituras superficiais do texto profundo? Próxima. Como os críticos da Bíblia podem confiar na lógica e consciência de textos filosóficos com falhas evidentes, como a República de Platão, por exemplo? Se você for ler, você vai ver lá tantos e tantos erros.
Mas mesmo assim, ignorar a harmonia extraordinária da Bíblia, escrita por 40 autores ao longo de 1500 anos? Olha que pergunta. 10ª questão. Por que Satanás tem tanto interesse em desacreditar a Bíblia e afastar as pessoas de um relacionamento genuíno com Deus? Pensa nisso. Se a Bíblia fosse apenas um livro comum, olha isso, por que ela seria alvo de ataques incessantes e campanhas para removê-la de escolas, governos e lares? E a próxima, não seria isso a prova de que ela é a chave para a reconexão com Deus Todo-Poderoso? E agora, a Bíblia, um livro de relacionamento, não de religião. A Bíblia não é um manual de religião, como muitos afirmam, como muitos acreditam. Ela é um convite ao relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Desde Gênesis até Apocalipse você vai ver justamente isso. Olha só, ela narra a história do amor de Deus pela humanidade, de Gênesis a Apocalipse, gente. Culminando na reconciliação por meio de Jesus Cristo. Ataques à Bíblia não são apenas questionamentos intelectuais. São estratégias espirituais para nos afastar da verdade e da verdadeira vida. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Satanás sabe disso. E ele tenta usar dúvidas e mentiras para nos desconectar do nosso Criador, do Deus Todo-Poderoso. Portanto, encorajo você, amigo, pessoa que está assistindo essa aula, a examinar a Bíblia com o coração aberto e orar pedindo o quê? Discernimento. Não permita que argumentos humanos ou espirituais te afastem da verdade eterna. Lembre-se de que no fim tudo se encaixa. Portanto, se ainda não se encaixou, porque o fim ainda não chegou. Ok? Bom, quais foram as referências que eu usei? As referências foram Apologética Cristã, tá? Para essa aula que eu acabei de dar para você. Evidências que exigem um veredicto, de Josh McDowell. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu, de Norman Geisler e Frank Turek, tá? Um outro, Histórias da Bíblia, The Canon of Scripture, de F.F. Bruce, e How We Got the Bible, de Neil Lightfoot, tá? Como nós conseguimos a Bíblia e o cânon das Escrituras. E Transformação Pessoal, de Mere Christianity, de C.S. Lewis, e O Problema do Sofrimento, também de C.S. Lewis. Lembre-se, a verdade está ao alcance daqueles que buscam de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Tá? Então Deus ama você e deseja se revelar a você. Através do quê? Através da sua palavra. Então, o meu incentivo é que você realmente mergulhe nisso, reflita em tudo isso que foi falado nessa aula, para que isso possa aprofundar ainda mais o seu relacionamento com a fonte criativa, criadora de tudo. Ok? Bom, vamos fazer um resumo agora de tudo isso que a gente analisou? Vamos lá. Em resumo, o que eu posso dizer para você? Que a Bíblia ela é uma coleção extraordinária de textos que, ao longo dos séculos, foi inspirada, preservada e reconhecida como a palavra de Deus. Não foi fruto de decisões humanas arbitrárias, como alguns afirmam, mas de uma autoridade divina intrínseca. Ele é o manual da vida. Ela é o manual da vida, oferecido por Deus a toda a humanidade. Tá? Por exemplo, o que nós vimos? Inspiração e reconhecimento divino. Primeiro, a Bíblia apresentou-se como um livro inspirado de Deus, transcendente às ideias humanas. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela própria deixa isso muito claro. Seus livros foram reconhecidos, não escolhidos, pela autoridade espiritual evidente, assim como um cientista descobre as leis naturais. Segundo ponto que nós vimos, cânon do Antigo Testamento. Formado antes de Cristo, o Antigo Testamento era amplamente aceito por judeus. Jesus e os apóstolos frequentemente citaram esses textos. Lucas 24, 44, Mateus 5, 17 e 18. A tradução grega Septuaginta demonstra a estabilidade e aceitação desses escritos do Antigo Testamento. E o cânon do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento foram amplamente reconhecidos pela igreja primitiva como base em critérios como? Com base em critérios como? Primeiro, apostolicidade, escritos
por apóstolos e seus associados. Segundo, conformidade com a doutrina cristã. Terceiro, uso na adoração. E quarto, testemunho do Espírito Santo. Então, escrituras como as cartas de Paulo circulavam amplamente entre as igrejas, Colossenses 4,16. E concílios como o de Cartago, em 397 d.C., apenas confirmaram os livros que já eram aceitos pela igreja primitiva. Tá? Um outro ponto, preservação milagrosa ao longo dos séculos. Mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento sobreviveram, datando de poucas décadas após os textos originais. A Bíblia é mais bem preservada do que qualquer outro texto antigo, como as obras de Platão e Aristóteles. Mesmo sob perseguições históricas, como as de Diocleciano, sua mensagem permaneceu intacta. Quinta evidência, evidências de confiabilidade. Unidade extraordinária. 40 autores foram usados para escrevê-la ao longo de 1.500 anos, mantém uma mensagem coesa sobre a redenção divina. Ponto 2. Profecias cumpridas. Previsões precisas, como as de Isaías com Ciro, sobre Ciro, 150 anos antes de seu nascimento, demonstram a origem divina. Transformação de vidas. A Bíblia tem mudado a história, curado feridas e inspirado movimentos de justiça e caridade. Ponto 6. Refutando alegações comuns. Foi criado para controle, escrita em contextos de opressão, sua mensagem promove liberdade, não controle. E confronto contra abusos. Concílios decidiram o cânon, os concílios confirmaram apenas o cânon, o que já era reconhecido. Terceiro, texto corrompido. Comparações de manuscritos antigos mostram que as variações são mínimas e não afetaram as doutrinas centrais da palavra de Deus. Sétimo, a relevância do impacto da Bíblia hoje. Apesar de escrita há milhares de anos, a Bíblia permanece atual. Orienta sobre moralidade, justiça, sobre relacionamentos. Nenhum outro texto filosófico, religioso, se iguala à profundidade e relevância da palavra de Deus. Sua mensagem de amor, perdão, reconexão com Deus supera os ataques constantes dos céticos e opositores espirituais. E último ponto, um convite ao relacionamento com Deus. Então, mais do que um livro religioso, a Bíblia é um convite ao relacionamento com Deus. Apesar de ataques históricos e espirituais, ela continua transformando vidas, apontando o caminho para o Criador, como mostra Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nós analisamos em detalhes, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Então, explore-a, por favor, com o coração aberto e permita que sua mensagem viva e eterna revele verdades transformadoras para a sua vida. E com isso nós concluímos mais uma aula. Agora eu vou fazer as perguntas para que você possa colocar as suas respostas e fazer uma reflexão sobre tudo isso que nós consideramos, ok? Primeira pergunta, então. Por que foi importante para você analisar o tema A Bíblia, como ela chegou até nós? Perguntas para reflexão. Segundo, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial? Ou você teve dificuldades em assistir essa aula dessa forma? Terceiro ponto, como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado, desconfortável com o que você ouviu sobre a Bíblia? Como ela chegou a nós? E perguntas para reflexão. E a quarta pergunta, o que mais te tocou nessa aula? Quais foram os seus insights ao assistir a essa aula? Então responda, tira um tempinho, porque vai ser muito importante para o seu aprendizado. Se você estiver gostando e quiser apoiar o meu trabalho de levar essa mensagem para muitas e muitas outras pessoas, vou deixar o número do meu Pix, o QR Code aí, você pode escanear e fazer a oferta que você desejar. Esse valor vai contribuir para que eu possa continuar levando isso para muitas e muitas pessoas num grau ainda mais profundo. E desde já agradeço a sua contribuição nesse sentido, ok? Muito bem, e o próximo agora nós vamos analisar, antes de eu falar a próxima aula, vou dar alguns lembretes finais aqui, certo? Que essa apostila, mais uma vez, o link para você poder baixar está dentro, está abaixo desse vídeo, tá? Para você acessar o portal da Eduz. Uma outra coisa importante, se você gostou da aula, já se sente preparado, compartilhe com todas as pessoas que você tiver acesso, para que outros possam enxergar a luz que está disponibilizado nesse livro maravilhoso. Ok? Se você quiser fazer parte do grupo Telegram, também o link vai estar dentro do portal da Eduz. Beleza?
Na próxima aula nós vamos concluir a parte 4 dessa aula número 5, do módulo 2, que é a autoridade da palavra da Bíblia, mais dados históricos e profecias. Você vai ver, agora nós vamos entrar numa profundidade bem grande nessa questão de profecias e você vai ficar impressionado também. Nós vamos ver assim, a Bíblia, a obra viva de Deus que desafia a história e transforma o futuro. Profecias, o selo sobrenatural de Deus. E com isso nós concluímos a aula, certo? Espero ter você na nossa próxima aula, na parte 4, tá? E de coração, tire um tempo para que essas informações possam ajudar você a enxergar o plano maravilhoso de Deus para a tua vida e para os assuntos humanos, que realmente você vai ver que é surpreendente e é muito fortalecedor e animador. E é isso que eu desejo para você de coração ao compartilhar esse conhecimento tão profundo contigo. Agora nós vamos concluir a aula fazendo uma oração ao nosso Pai Celestial, ok? Amado Deus, Senhor Yahvé, muito obrigado do fundo do coração por investirmos mais esse tempo em pesquisar e em refletir sobre a profundidade da Tua Palavra e na forma como o Senhor preservou a Bíblia Sagrada para o benefício da humanidade. Obrigado por nos ensinar que, apesar de ter sido o livro mais perseguido da história, foi o livro que sobreviveu de uma forma espetacular, porque a Tua mão poderosa, o Teu Espírito, estava por trás de pessoas corajosas que entregaram a própria vida para que hoje nós pudéssemos ter aquilo que há de mais sagrado nas nossas mãos. Que o Senhor continue dando a coragem, a força, a energia necessária para todos os ouvintes aqui, para que possam ter a coragem de se identificar e de dar valor realmente a esse conhecimento transformador. Um conhecimento que consegue penetrar até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, que consegue penetrar até aonde nada mais vai, porque consegue mexer com todos os nossos sistemas de crenças, com todo o nosso coração. E que o Senhor ajuste, Pai, o coração de cada um de nós, tirando tudo aquilo que é distorcido, tirando as distorções causadas pela religiosidade, pelo sistema religioso mundial. E que cada ouvinte aqui dessa aula possa realmente ver a luz da sã doutrina da Sua Palavra. Abençoe a vida de cada presente aqui. Abençoe a saúde de cada pessoa, em especial se a pessoa estiver passando por algum problema, independente de em qual sistema do teu organismo, independente de qual sistema esteja doente. Atue poderosamente com o teu espírito e ajude essa pessoa a sentir a restauração de cada uma das suas células por meio da atuação do teu espírito, Pai. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos deu autoridade, que o Senhor nos deu a tua palavra, que o Senhor nos deu a verdade sobre quem nós somos e sobre o teu propósito eterno. E que possamos continuar corajosamente como luz, como um farol, guiando as pessoas no meio da escuridão. Que o Senhor nos dê a humildade, que o Senhor nos dê a sabedoria para continuarmos levando isso para o maior número possível de pessoas, até que o teu Filho, Pai, muito em breve, assuma os assuntos humanos, restabelecendo todas as coisas. Por isso, obrigado pela honra que nos dá de poder entender tudo isso. E é no nome dele, de Jesus, que nós agradecemos de coração. Amém.